Boa noite, meu nome é Eduardo e eu vou estar. Deixa eu voltar para o início, né? Então eu vou estar fazendo a apresentação, né? Da implementação da lista dinâmica, que foi a atividade extra, né? Então tá. O que pede nessa atividade, né? Então, eu vou estar implementando uma lista dinâmica encadeada simples que ela vai estar armazenando três tipos de dados. Eu estou explicando eles com mais detalhes logo logo, né? E ela vai fazer o suporte a algumas funções, como inserção, atualização, remoção e amostra dos elementos da lista, né? Então tá. É, vou tá, a gente está usando essas livrarias, né? SBOO para a gente poder estar trabalhando com booleano, standard.io para fazer o print, standardlib vai ter as funções malloc, free e string H para fazer algumas operações com strings, certo? Principalmente para pegar o nome. Então tá, esse aqui eu defini três constantes, né? Que ela vai estar entrando nos vetores tipo caractere para definir o tamanho máximo do nome, da profissão e endereço. E aqui a gente tem o typedef struct de tipo dado 1, 2 e 3. A gente vai ter, por exemplo, no primeiro, tipo o tipo, o CPF, o nome e o salário. Uma coisa importante, né, que os três tipos de dados têm em comum vai ser o tipo, o CPF. Tipo é importante para poder estar identificando o tipo de dado, né? O CPF também, porque a gente vai estar fazendo a ordenação através do CPF, né? Então ele é bem importante. O nome ele também é compartilhado pelos três tipos de dados, mas não vai ser tão relevante neste exercício. Então, passar aqui embaixo, a gente tem o typedef struct tipo nó, né? Para estar definindo o nosso nó, né? Então ele vai ter o int tipo dado, esse void ponte dado, vai ser um ponteiro genérico. Como a gente está trabalhando com três tipos de dados diferentes, então ele vai ser bem interessante para esse exercício. Esse vai ficar mais evidente nas próximas funções. Aqui vai ter um struct tipo nó, apontando para o próximo, né? Então, a estrutura básica da lista encadeada, simples, né? E é isso, né? Aqui tem typedef tipo nó, ponteiro para o tipo lista, né? Então, essa estrutura vai estar representando a nossa lista encadeada. Aqui tem os floatout das funções, né? Eu vou não entrar muito em detalhes agora. A main, eu vou voltar depois. A gente vai direto para a primeira função, né? Então, a primeira função vai ser tipo lista para criar lista, né? Basicamente, ela vai criar uma lista e retornar um ponteiro nulo, né? Já a segunda função é a lista vazia. Como que verifica se a lista é vazia? Se a nossa lista for igual ao ponteiro nulo, quer dizer que ela é vazia. Caso contrário, vai dar o false. Terceira função é o int pega CPF. Vai receber um ponteiro tipo nó, né? E ela vai estar retornando um inteiro. Mas o que é esse inteiro? Nesse caso vai ser o próprio CPF. Então, como que funciona aqui? Ponteiro. Por que a gente está utilizando o switch, então? Olha, só relembrando, né? Como cada nó ele pode armazenar um dos três tipos de dados, o programa ele vai precisar de um meio para acessar o CPF, independentemente se é o tipo de dado 1, 2 e 3. Então, por isso que a gente está utilizando o switch. Então, tipo dado, né? Se ele for 1, vai cair aqui. Se for 2, aqui. Se for 3, vai ser aqui. E, por exemplo, se for qualquer outro número, né? Então ele vai cair para fora.
menos um representa um número negativo. CPF não pode ser negativo, então vai dar um erro aqui. Esse é o objetivo dessa função. Então, voltando para o primeiro caso, né? Por que está desse jeito, né? Então, a gente tem esse P, que é ponto de dado. Esse aqui é um ponteiro genérico, só lembrando, né? Que é um ponteiro tipo void. E como que a gente faz para apontar para o CPF, né? Então, a gente faz um cast com tipo dado 1, nesse caso, né? Um ponteiro tipo dado 1, para estar apontando para o CPF. E a gente vai estar retornando esse CPF para a função. Isso se aplica para os outros casos. Então, vou passar para a próxima função, que é inserir dado. Ele vai receber três parâmetros, né? O tipo lista, um ponteiro tipo lista. Por que é um ponteiro, né? Ponteiro L. Porque a gente vai estar fazendo a modificação na cabeça dele toda vez que for inserir, né? E aqui vai ter um tipo, né? Para estar podendo identificar qual é o tipo de dado que a gente está trabalhando. E o void D, ponteiro D, que vai ser os dados, né? Beleza. E o bool, né? Esse bool é a função depois da inserção. A gente vai fazer uma pequena verificação da main para ver se inseriu ou não, certo? Então tá. Para essa função a gente vai estar utilizando esses dados aqui, o ponteiro tipo nó novo, o anterior e o atual. O int CPF, que ele é importante, né? Porque sem ele a gente não tem como saber como fazer a inserção de modo ordenado. Então, pro dado que está entrando, a gente cria. Ele é do tipo nó, né? Só lembrando, a gente faz a alocação de memória para ele. Se o novo for nulo, a gente retorna zero, que nesse caso seria falso. Então, seria indicativo de um erro. Aí, o novo, ele aponta para o tipo dado. E ele recebe o tipo, né? Esse tipo, ele vai estar identificando o tipo de dado que a gente está trabalhando, né? Então, escolhendo o tipo certo, daí vai cair em um desses três casos, né? Então, tá. Então, a gente fez a primeira alocação para o nó, né? Que é o novo. E a gente precisa fazer a alocação para o ponteiro que está dentro dele, né? Então, o novo ponto de dado, ele vai ser alocado com um tamanho do tipo dado 1, nesse caso, né? Aí, como que a gente faz para salvando os dados, né? Então, esse novo ponto de dado é o ponteiro genérico, né? A gente faz o cast com tipo dado 1. A gente faz o mesmo cast para o dado aqui. E a gente faz a desreferenciação, não sei se falei certo, né? Para estar podendo armazenar o dado aqui no lugar certo. Nesse caso, no novo em ponte dado. E a gente pega o CPF também, né? Esse CPF vai ser o CPF auxiliar. A gente pegou o dado daqui de cima, um deles com certeza é o CPF. A gente salva nessa variável. E a gente agora vai estar trabalhando com os ponteiros anterior e atual. O ponteiro anterior, ele sempre vai estar um nó atrás do nó atual. E o atual, ele vai estar percorrendo o loop, né? Então, primeira coisa, enquanto o nó ele não for nulo, a gente vai iterando. E a gente utiliza aquela função auxiliar que é o pega CPF. Enquanto ele for menor do que o CPF que a gente obteve aqui, né, no dado que acabou de ser inserido,
a gente vai iterando. Daí o anterior passa a apontar para o nó do atual e o atual passa a apontar para o próximo, certo? Aí tá, uma hora vai quebrar esse loop. Se, por exemplo, se o atual for diferente de nulo e o pega CPF for igual ao CPF, até esqueci de anotar aqui. Mas basicamente essa parte aqui vai estar identificando uma duplicata. Que se o CPF for inserido e o CPF atual for igual a ele, quer dizer que a gente tem CPF igual. E aí isso não pode dar, a gente não pode fazer duplicada, né? Então a gente libera primeiro esse ponteiro para ponte dado, né? E depois a gente libera o ponteiro do nó. A gente retorna zero, que seria o falso, né? E beleza. Esse seria o caso do duplicado. Se passou por aqui e se passou por essa parte, quer dizer que o CPF ainda não existe. Então o dado é válido. A gente pega o novo, ponto pro próximo e ele recebe o atual, certo? Aqui a gente faz. Peraí, essa parte eu esqueci. Então, esse aqui vai estar identificando a posição que o nó vai estar entrando, né? Essa parte do código. Se o nó anterior for nulo, quer dizer que não tinha nada antes. Então, a própria lista recebe o novo, certo? Não tem muita dificuldade. Agora, se for outro caso, quer dizer que o CPL vai estar entrando depois de algum outro nó. Daí o anterior, ponto próximo, e aqui entra o novo. E por fim a gente retorna um, que vai ser o true, né? Para mostrar que a inserção deu certo. Então, passando para a próxima função, void mostrar lista. Só um pequeno detalhe, né? Aqui a gente passou o ponteiro pro tipo lista, né? E aqui a gente só passa o valor, no caso. Que a gente não vai estar alterando o nó da cabeça da lista, né? E como que essa função funciona? Como a gente não quer fazer alteração com isso, mexer com o nó da cabeça, a gente cria um nó auxiliar do tipo nó, né? E ele passa a referenciar o primeiro nó, né? O nó da cabeça. E a primeira verificação que a gente faz é se a lista está vazia. Se o primeiro nó for nulo, então a lista é vazia, retorna e já sai da função. Se não, a gente vai fazer um loop iterando pela lista, utilizando esse nó auxiliar, enquanto o nó não for nulo. Aí, para cada nó que for iterando, a gente vai ter um tipo dado. Esse tipo dado vai ser 1, 2 ou 3. Por exemplo, se for o tipo dado 1, vai cair aqui, né? Só lembrando, né, que esse aqui é um ponteiro genérico, então a gente tem que fazer o cast com o tipo dado. E daí esse ponteiro ele vai poder estar acessando os valores. Nesse caso, o tipo 1 vai ser o CPF, o nó e o salário. Aí, ao final, né, do print, a gente avança um nó. Aux recebe aux, ponto próximo, certo? Próxima função é bool remover dado. Então, assim como na função de inserção, né, vai ser o tipo lista, ponteiro L, asterisco L e int CPF.
a gente tá mexendo com um nó, né? Então a gente recebe o ponteiro mesmo, não um valor. E o CPF é importante, né? Para estar identificando quem é que a gente vai remover. A gente vai estar utilizando nós auxiliares, vai ser tipo nó anterior e o ponteiro atual. Então a gente inicializa o ponteiro anterior com nulo e o atual ele recebe o primeiro nó da lista. A gente faz uma iteração. Enquanto o atual não for nulo e esse pega CPF, só lembrando que ele é a função que retorna o CPF, né? Enquanto o pega CPF for diferente do CPF que a gente está procurando, então vai iterando. O anterior recebe o atual e o atual passa a apontar para o próximo. Eventualmente o loop vai quebrar e se o atual for nulo, quer dizer que passou por todo mundo e não encontrou o CPF. O que isso significa? Que não precisa fazer nada, porque o CPF não existe na lista. Então, só retorna zero, que seria o falso, significa que não removeu nada. Aí, se o anterior for nulo, quer dizer, se saiu dessa parte, quer dizer que encontrou alguma coisa. Encontrou o CPF. Então, se o anterior for nulo, quer dizer que é o primeiro elemento lá que foi o CPF lá. Daí, o ponteiro L passa a pontuar do atual para o próximo, né? Do primeiro vai para o segundo. Se não, a remoção foi em algum lugar no meio da lista. O anterior aponta para o próximo e recebe o atual do próximo. Daí a gente libera o ponteiro atual, né? Que ele tá com o CPF que vai ser removido. Primeiro a gente faz a desalocação do ponte dado e depois a gente faz a desalocação do tipo nó atual. E a gente retorna 1, que significa que a remoção foi efetivada, né? Acredito que a última função antes da main é... Então, essa aqui é a função atualizar dado. Atualizar dado vai ter os parâmetros tipo lista L, int CPF, int tipo e void D. Então, só um detalhe, né? Isso é um pouco diferente, né? O que essa função faz, né? Ela vai atualizar o dado, só que ela não pode modificar o CPF. Se eu não me engano, na especificação também pedia para que a gente não poderia remover ou inserir um nó. O que isso significa? Por isso que a gente está utilizando esse tipo listo L. Porque senão a gente passava o ponteiro, porque daí a gente mexeria, poderia mexer no nó da cabeça da lista. Mas como a gente só está interessado nos valores e apenas os valores que está dentro de cada nó pode ser modificado, então a gente só utiliza o tipo lista L, sem o asterisco. Então tá, né? Primeira coisa, a gente vai procurar pelo nó correto, usando esse nó auxiliar, esse ponteiro auxiliar do tipo nó. Passa a referenciar o primeiro nó da lista, né? E vai iterando enquanto ele não for nulo, e enquanto o CPF dele for diferente do CPF que a gente está procurando, né? Que a gente vai atualizar os dados daquele lugar. Por exemplo, nome, endereço, profissão, idade, salário, enfim. Passando a interação, se passou por todo mundo e o nó for nulo, quer dizer que CPF não foi encontrado, então retorna 0, que é o falso. Aí a gente faz. Aí tá. Passou desse ponto. Se o auxiliar não for nulo, quer dizer que encontrou o CPF e vai fazer a atualização. Primeira coisa, antes de estar mexendo no dado, a gente libera o ponte dado.
esse Monteiro genérico. Mas a gente não faz a liberação do nó, porque a gente só quer modificar o dado que está ali dentro. Então, primeiro a gente desaloca e daí a gente faz o auxiliar, apontar para o tipo dado para poder estar recebendo o tipo, né? Para poder estar modificando o dado. E a gente então faz o switch de acordo com o tipo, né? Por exemplo, se no caso 1, né? A primeira coisa que a gente faz, né? Como a gente fez a desalocação do aux ponto dado, aqui faz o aux ponto dado e recebe uma lock do size of tipo dado, certo? E aqui essa linha vai fazer o recebimento, a cópia dos dados, né? Então aux aponta para o tipo dado, faz o cast com o tipo dado. Aqui também faz a mesma coisa. Esse D vai ser os dados que vai vir lá da main para a gente estar copiando e salvando na variável auxiliar, né? Enfim. Tem esse operando de desreferenciação, né? Para estar salvando os novos valores, os novos dados, perdão. Aqui é só para, por exemplo, se o usuário ele por algum motivo digitou um CPF diferente e vai tentar modificar o CPF, então a gente pega o CPF, que veio do parâmetro e faz uma espécie de overwrite, escreve o CPF de novo, só para o CPF não mudar. Então, basicamente é isso que essa linha faz. Então, fazendo a atualização do dado, passando por esse switch, ele vai retornar 1, que é o true. E agora é só voltar para main, né? Então, só para mostrar, né, como que funciona. Então, primeiro a gente faz a declaração dos dados, tipo lista L, tipo dado 1, tipo dado 2. E se int res vai ser do resultado, né? Se vai ser true ou false. Na verdade aqui poderia ser booleano, na verdade, né? Mas vou deixar inteiro por enquanto. Então, primeira coisa, o L vai receber o ponteiro nulo, vai criar a lista, mostra a lista, não vai ter nada aqui. Aqui faz o tipo dado D1 recebe 1, né? CPF vai ser o 300. Aqui a gente vai estar usando strcopy para estar copiando o nome Carlo nesse campo D1.nome. Aqui a gente vai estar salvando o salário, que é... Peraí, é um float, né? Não é um double. Tá. Aqui, tá. Então tá. Aqui a gente vai inserir o dado. Todos os dados daqui de cima. E vai receber a resposta. Aqui vai dar true. Print inseriu o CPF. Vai estar aqui. E aqui vai ter o tipo dado 2. Mesma coisa, né? Tipo dado 3 também. E aqui a gente tem a remoção. Então a gente está utilizando novamente o res para receber true ou false. Se o CPF ele existe, então ele vai remover o CPF 200. Se não, vai estar CPF não encontrado. Aqui a gente tem a atualização do dado, né? E a gente vai ter a resposta. Se for true, vai estar atualizado. Se não, não vai estar atualizado. Aqui vai dar o print pós atualização, né? E aqui vai terminar o programa. Então, só vou rodar o programa, né? GCC
standard igual a C99, warning all, warning extra, o output vai ser a main. Que mais? Tá, o nome do arquivo, né? Que é lista de name. Para executar, ./main, ./main. E tá aqui o resultado, né? Então esse foi o resultado da atividade. Vou estar interrompendo o vídeo, né? Espero que tenha ficado ok.